Bem-vindos ao 18º Flipossos 2023. Damos início agora à mesa Políticas Culturais do Estado de Minas Gerais, com Ariane Ribeiro, vice-presidente do CONSEC Audiovisual. Bruno Hilário, diretor cultural da Fundação Clóvis Salgado. Gustavo Dutra, secretário municipal de Cultura e presidente da Rede Estadual de Gestores Municipais de Cultura e Turismo de Minas Gerais. Mediando a mesa, Milena Pedrosa, subsecretária de Turismo e Cultura do Estado de Minas Gerais. Sejam muito bem-vindos. Bom dia. Deixa eu colocar minha bolsa aqui de lado. Bom dia a todas e a todos, mais uma honra. Acho que eu sou mediadora oficial da Flipossos. Vou propor isso para a Gisele. O que vocês acham, gente? Pode? Então tá, vou adorar ficar aqui, fazendo mediação, ainda mais só de gente maravilhosa. Ontem a mesa foi linda e estou aqui com outros maravilhosos também. É uma honra pelo governo de Minas estar aqui na Fliposso, em movimentos literários, em festivais literários, a importância do livro, da leitura, da literatura, da arte, né? Desse trabalho importante que Gisele e tantos outros fazem aqui em Minas Gerais. Então, agradeço, para mim é muito importante estar aqui. E toda a secretaria, estou aqui com outro colega, né, da Fundação Clóvis Salgado, mas é juntinho, né? Que a gente faz. Bom, essa mesa, para mim, ela é muito cara, no sentido que a gente tem que discutir políticas públicas e a gente tem que discutir nesses espaços, né, que são festivais literários, entre outros, e também a gente tem que discuti-los de forma coletiva, é o que a gente vem tentando fazer o tempo todo aqui na Secretaria de Cultura e Turismo do Estado. Aqui a gente tem, né, representantes da sociedade civil e também das políticas municipais. O Gustavo, além de secretário dessa cidade divina de Poços de Caldas, hoje é cada dia mais linda, né, gente? Oh, meu Deus do céu, fui no bondinho ontem, gente, eu recomendo. Ele também é presidente da Rede de Gestores Municipais de Turismo e Cultura desse estado, que é muito importante para o diálogo que a gente constrói no dia a dia, né, gente? Minas é um super desafio de 853 municípios. Nossa Senhora, né? De falar nisso a gente até assusta, né? Muita coisa, mas ao mesmo tempo essa diversidade que Minas tem é muito poderosa, né? E a rede de gestores é fundamental nesse sentido. A Ariane é nossa vice-presidente do Conselho Estadual de Políticas Culturais, que, né, além disso, é gestora, né, também de Circuito Furnas, né, e além de produtora do audiovisual, enfim, né, Ariane, 1 milhão de utilidades aí maravilhosas e também muito parceira nesses processos de construção das políticas públicas, né. Em breve a gente vai entregar na Assembleia nosso plano estadual, né, de políticas culturais, feita com todas as cadeiras do Conselho Estadual. E queria também aqui saudar a Carola, que estaria conosco, né? Que a Carola, ela é da cadeira de literatura, né? Livros e leituras do CONSEC, e ela infelizmente está dodói, não está aqui conosco, né? Mas é também uma pessoa extremamente importante nessas construções da política pública, também estaria conosco. Mas aí a gente trouxe o Bruno, mais que maravilhoso, para a mesa também, para a gente discutir, né? Porque a Fundação Clóvis Salgado é um importante espaço da arte, da construção, hoje também coordena no Circuito Liberdade, nesse sentido. Então, eu estou falando mais do que mediano, né? Tá vendo, gente? Não é só mediano, não. Mas é importante a gente falar um pouquinho dessas políticas que a gente constrói junta, dessa integração da cultura e do turismo o tempo todo, mas muito dessa força da transformação da economia criativa do nosso estado, né? Você vê essa cadeia maravilhosa do livro, da leitura, né? O que está aqui fora, a força que isso tem, né? De transformação pessoal, né? E também dessa cadeia social e econômica que traz. Então,
Estou muito feliz, a gente vai começar esse bate-papo, eu vou passar para cada um de vocês, a gente vai discutir aqui um pouquinho esse poder do município, essa troca, a sociedade civil compartilhada, falar um pouco de festivais, de programação cultural e também um pouco da Lei Paulo Gustavo e da Aldir Blanc, que eu acho que também é necessário, vai ser importantíssimo a gente falar dela agora, porque vai ser fundamental esses próximos 5 anos, né, dessas leis muito importantes que vai ainda fortalecer mais a nossa cultura e a nossa arte. Então, primeiro eu vou passar para o Gustavo, nosso anfitrião maravilhoso aqui, para ele falar um pouquinho para a gente da rede, de Poços, né, das políticas culturais aí também. Gu, obrigada, né, mais uma vez pela sua parceria de sempre. Obrigado, Milena. Bom dia, Milena, minha parceira Ariane, Bruno também, e todo mundo que nos assiste, que vai acompanhar essa mesa de debates, né, de uma boa prosa aqui em torno das políticas públicas para a cultura do nosso Estado. Saudar aí a Gisele, que é uma grande empreendedora, que realiza esse festival. A partir do ano que vem vai realizar a Bienal do Livro do Sul de Minas, né, demonstra aí todo esse potencial que ela e sua equipe também muito operante, muito produtiva, realiza para Poços de Caldas e aí para o nosso sul de Minas, para o Estado como um todo, né, e nos aproximando, inclusive, do país de uma forma geral, com outros estados, e também da potência que tem o Flipossos, desde o seu início, de aproximar com outros países, com ênfase nos países de língua portuguesa, né, isso sempre acontece aqui na feira, a gente vê isso acontecendo muito, foi um movimento que levou a gente a se irmanar agora com Ponte da Barca, né, que é uma cidade também portuguesa, que tem uma similaridade com Poços. Então, fica aqui o meu agradecimento e minha saudação e os meus parabéns para a GSC, para a Gisele e toda a sua equipe no desenvolvimento da feira e a partir do Flipossos e a partir do ano que vem da Bienal do Livro do Sul de Minas. Eu tenho um tempo aí de gestão pública da cultura aqui no município e numa convivência muito próxima com o Estado. Eu ontem relatava aí para a Fran, que é nossa queridíssima, né, com quem a gente está junto há um tempo, como eu posso dizer que desde 2007 eu acompanho as políticas públicas estaduais de cultura. A gente começou indo na estrutura da secretaria, pedir apoio para como a gente poderia facilitar e melhorar os processos e procedimentos da Lei Municipal de Incentivo à Cultura de Poços de Caldas, baseado na Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Lá nos atendia o Rômulo Avelar e a Silvana Pessoa, pessoas muito queridas aí com quem a gente conviveu também um tempo significativo. Depois a gente passa a vivenciar muito proximamente a secretaria, fazendo parte da Comissão Técnica de Análise de Projetos, já em 2008. Eu era uma pessoa daqui do interior, né, daqui do sul de Minas, que passava dias em Belo Horizonte fazendo esse trabalho de seleção e de análise dos projetos estaduais. Hoje chama COPEFI, que é uma política muito interessante que o Estado tem, ainda com as deficiências que esse movimento do financiamento à cultura baseado na renúncia fiscal, ele havendo a necessidade sempre e óbvio do aprimoramento, é um mecanismo extremamente interessante, visto que ele está sempre em renovação no âmbito federal, né, a nossa Lei Rouanet, a Lei Federal de Incentivo à Cultura, que continua aí avançando, né, que houve liberações, que houve processos recentes, né, de destravamento, e com certeza vem aí novas propostas para a Lei Federal de Incentivo à Cultura também, para a Lei Estadual, com uma necessidade sempre de se renovar, na Lei Municipal também. Eu já trago para a Lei Municipal em Poços de Caldas, é a primeira vez, eu estou trabalhando junto com a minha equipe aqui. Eu acho que eu já vi 20 editais anuais de incentivo à cultura. Em 2004 foi a primeira vez que eu participei de um processo desse local, e agora a gente atinge o 100% da captação de recursos, coisa que a gente nunca antes tinha ouvido. Aí eu vou voltar lá para o Estado, eu me lembrava que um secretário de uma época chegava à Secretaria da Fazenda e falava: amplia para nós a dedução fiscal, que é base imposto, né? Amplia a margem que a gente pode. O secretário da Fazenda falava: mas para que eu vou ampliar se você não consegue nem atingir o que já está estabelecido em lei? E hoje isso já ocorre, né? Assim, é uma potência realmente a
a captação, deixando aqui, é claro, sempre a necessidade de reformulação dos processos, de renovação, porque não é possível que uma lei de 20, de 30 anos atrás continue ainda em sua execução nos dias atuais, conforme era antes, porque tudo muda, e a gente está fazendo, né, isso também, uhum, né, na lei do Estado. A gente, né, o CONSEC também está atuando com a gente sobre isso. Tem um Decentra que em breve, né, vai voltar para a Assembleia. Então, é importante mesmo, porque muda, né, o mundo. Eu brinco, né, em 2023, se a gente, né, não renovar essas coisas, como você está dizendo, do passado, o fomento ele é muito importante, né, nesse sentido. E a gente, justamente, a lei estadual, a gente está chamando ela de Decentra Cultura, da importância de descentralizar. Por isso, um dos problemas dela é isso, né, ficava muito centralizada na região centro-sul de Belo Horizonte, não era nem, né, na região central, né? Olha isso. E aí, né, a gente espera e também deseja que, como houve esse movimento municipal, que a gente também chegue nesse teto da captação estadual, né, que haja sempre essa ampliação das empresas para o entendimento de como o processo é, né, essa abertura para um entendimento do processo da renúncia fiscal. Essa feira, né, ela é resultado, esse projeto grande que é o Flipossos, é resultado disso, né, das leis de incentivo federal e estadual, que é um projeto sempre aprovado, que busca o apoio, mas depois de conseguir aprovação nos órgãos de governo, tem que sair buscando a captação das empresas. Modelo que ainda é um pouco penoso para o produtor, para o empreendedor cultural, né? Mas que, oxalá, e a gente acredita que esse processo vai ser melhorado cada vez mais, né? E o governo precisa participar, né? Os governos, né? A estrutura dos governos, federal, estadual e municipal, precisam participar ativamente desse processo. E aí eu posso dizer que eu acho que a cultura, no âmbito, a gente se refortaleceu na dificuldade maior que eu acho que nós passamos até hoje, que foi a pandemia, né, que foi uma ausência, uma escassez total de possibilidade de recurso para o ambiente da cultura, né, para o setor cultural como um todo. Todo mundo sofreu, é óbvio, todo mundo, né, perdeu pessoas, foi um momento de dificuldade tremenda aí para o mundo, né, o que a gente vivenciou na pandemia, mas também foram oportunidades da gente se juntar, se articular, do setor produtivo da cultura ir atrás e se mobilizar com seus, Ariane, falo até com mais propriedade que eu, mas do setor cultural ter se juntado em busca dos seus deputados, senadores, e houve todo um movimento da cultura para que houvessem leis de apoio ao setor cultural. A prova disso é que teve a Lei Aldir Blanc em 2020, depois a gente agora vai ter Paulo Gustavo, nesse ano a gente vai ter Lei Aldir Blanc 2, né? A Lei Aldir Blanc 2 é o que todo gestor e que todo mundo da cultura espera, que é o funcionamento do Sistema Nacional de Cultura, que são recursos canalizados para a cultura anualmente, da forma em que ocorre com o SUS, da forma em que ocorre com o Fundeb, para que os municípios, os estados, as estruturas de governo consigam, além dos recursos que eles já investem do caixa próprio, que haja também a participação efetiva do governo, né, da União, na distribuição e na descentralização dos recursos públicos para a cultura. É outra realidade que nós vamos passar a ter, que é a Lei Aldir Blanc 2. Mas vem do sofrimento, e esse sofrimento fez com que a gente se juntasse e se articulasse. Aqui no sul de Minas, foi bem assim, um grupo, quando a gente soube que ia ter, era maio de 2020, e a gente soube que, então tinha quase 2 meses aí de pandemia, e a gente soube que ia ter uma legislação que ia fazer aporte de recurso para o setor cultural, e que ninguém sabia como é que ia trabalhar com ela. O sul de Minas se juntou, a sociedade civil e gestores. Depois a gente caminhou por uma juntada só dos gestores públicos de cultura daquele momento, para que a gente pudesse instrumentalizar, operacionalizar, entender, estudar o que seria essa legislação. Nisso, eu não estava na rede de gestores ainda, mas aí surge a rede de gestores, com os nossos colegas lá, o Sérgio de Paula, um queridíssimo, né, que hoje está subsecretário de turismo na secretaria, um querido, aí, uma pessoa de um talento tremendo e com quem a gente tem um carinho muito grande. Ele estava secretário de Cultura em São José da Lapa.
mas ele presidia também o Fórum da Grambel, né, da região metropolitana de Belo Horizonte. Vou sempre fazer referência a pessoas aqui, viu, porque são pessoas importantes nesse processo. O Zé Júnior, né, que é outro querido, que lida tanto com a gente aqui, que dá tanta aula para a gente, né, que colabora tanto conosco, que traz toda a sua experiência. A gente e do CONSEC também, né, Ariri? O Zé. Ai de nós, se não fosse... eu conheço o Zé Júnior de mais de 10 anos atrás, quando o Zé Júnior colaborava com as implementações disso que eu falei aqui, que era Sistema Municipal de Cultura, que era chamar os municípios a vamos ter o seu Sistema Municipal de Cultura. E hoje, gente, 10 anos, muito mais de 10 anos depois, a gente ainda está nesse movimento, né, de institucionalização do arcabouço legal da cultura, que é ter sistema, que é ter plano, conselho, fundo. O Estado faz isso muito bem. O Estado hoje faz edital para colaborar, para repassar recurso para que os municípios consigam elaborar os seus sistemas, ter os seus sistemas municipais, né? Já peço aqui, enquanto rede de gestores, que retome esse edital de novo. O Zé também é um defensor disso, que volte com esse edital de novo, porque os municípios vão precisar para poder fazer essa implementação e que o sistema realmente funcione. Então, é uma construção realmente grande, de muito tempo, muitas pessoas, todo mundo colabora e oferece, né, o seu tempo, o seu entendimento, a sua inteligência, né, coloca a sua força na cultura, né, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, e a gente é fruto disso, né, dessa construção coletiva que vem de muito tempo, e essa construção não passa sem que a sociedade civil esteja ao nosso lado. E aí eu já jogo para a Ariane aqui, porque a Ariane acho que a Milena ainda não conseguiu falar tudo, nem eu vou conseguir, mas ela também é do Conecta, né, que é o fórum dos conselhos, né, ela também é do Conselho Nacional de Cultura, e aí eu já passo a bola para ela para não ficar falando mais. Jogo para a sociedade civil agora. Estava quase indo embora. Porque o Gustavo está dos dois lados, né? E faz um trabalho muito bacana. Bom dia, é um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, obrigada, Gisele, obrigada ao evento maravilhoso. Eu sou daqui do lado de Alfenas, então a gente acompanha, né, esse projeto há muito tempo. Então, quando surgiu a oportunidade, né, de poder participar, de trazer essa roda aqui, nessa conversa, essas construções, na hora eu topei e falei, vamos fazer sim, que eu acho muito importante. Acho que a palavra é democracia participativa. É isso que eu tenho trazido há alguns anos aí do trabalho que eu venho desenvolvendo. E, assim, esses lugares que eu tenho ocupado hoje, né, que às vezes o pessoal fica brincando, não, mas você está tudo quanto é lugar, não é que eu estou em todos os lugares. Foi a maneira que eu encontrei, né, de poder construir, né, esse espaço democrático com a participação da sociedade civil, né, porque a sociedade civil fica sempre num lugar muito passivo, né, e eu sou muito inquieta, sempre fui. E quando eu descobri esse caminho de conselhos, de poder construir dessa participação, eu não perco as oportunidades mesmo, né? Então, eu estou assim, dedicando os últimos anos mesmo a essa participação e essa construção, né? Tá tentando trazer a sociedade civil para essa discussão. Hoje nós estamos aqui, ó, poder público, né? A sociedade civil aqui, né? Nessa construção coletiva que o Gustavo falou. Então, primeiro, assim, né, eu estou aqui representando o Conselho Estadual de Política Cultural de Minas Gerais. O CONSEC, né, é um órgão colegiado participativo, deliberativo, consultivo, né, e ele tem, desde 2011 ele existe, mas nos últimos anos ele tem se fortalecido, né, principalmente por conta dessa dor da pandemia, que a gente descobriu que a gente precisava, de alguma maneira, né, nos unirmos mais, e acho que isso fortaleceu bem esse lugar dessa construção, né? E a gente também, assim, enquanto Brasil, a gente está começando mesmo a aprender nessa participação, né? Aprender essa construção. Nós estamos engatinhando. Por isso, eu acho que ainda não temos, né, essa adesão tão grande ao Sistema Nacional de Cultura. Mas esse ano é um ano muito potente, não só pela aplicação das leis, né, como Lei Paulo Gustavo, mas principalmente porque é ano de Conferência Nacional de Cultura, né? Então, nós temos aí a Conferência Municipal, que vai até agosto, depois nós temos a Conferência do Estado, que vai até outubro, isso tudo vai ser compilado em dezembro, na Conferência Nacional em Brasília.
né? Então, a expectativa é muito grande, né, para que a gente consiga aí discutir, ampliar e garantir essa participação, né, democrática e da sociedade civil. Além uma das coisas assim do CONSEC vem trabalhando durante esses últimos anos, que é um outro material muito importante que esse mandato vai deixar, são os pareceres técnicos dos setores, né? A gente até entregou para... Que é o plano estadual, né, que a gente vai entregar. Tem os pareceres e dentro o plano, né? Que o plano estadual fundamental, ele foi revisado, né, com a participação dos conselhos. O CONSEC hoje está são 34 conselheiros entre titulares e suplentes, né? A gente tem é paritário, né, com o Estado, isso é maravilhoso, né, que nos permite uma participação mesmo ampla. Vários setores, né, para representar a nossa cultura do Estado, né? A gente tem várias cadeiras aí que são importantes, que inclusive tem no Estado de Minas e não tem em outros estados, assim, né, como a Daru, né, que ocupa aí as culturas indígenas, né? Então, é muito importante esse espaço do Conselho, mais importante ainda a gente ter conseguido iniciar essa relação, né, com a Secretaria mesmo desse Desenvolvimento Coletivo. A Milena está, né, na frente assim, com a gente dentro do Conselho, e a gente tem avançado, né, nos encaminhamentos, né? Então, os conselhos... Temos reunião, inclusive, o dia inteiro no dia 9, né? Nossas reuniões são intensas. Estou preparada, é intensa mesmo, mas é assim que é bom, né, gente? Se a gente não discute, não coloca a importância de cada lugar, a gente nem se vê no outro, né, Ariane? Eu acho que tem sido, para mim, um grande aprendizado também, sabe? Está sendo maravilhoso, assim, a gente fica o dia todo mesmo discutindo. O Conselho não é só um local, né, que muita gente acha, né, que leva só as demandas. Não, a gente tem encaminhamentos, a gente tem avançado, sim. O Decentra, né, é um exemplo desse material. E agora a gente está, né, o Conselho ele está com essas, enquanto, né, política pública, para agora a gente tem a conferência então nacional, né, a gente tem esse desafio enorme que é, junto com a rede de gestores e junto com o Estado, né, que os municípios, né, consigam aderir mesmo ao Sistema Nacional de Cultura. Isso é fundamental. Na Lei Paulo Gustavo, né, vai ter um termo de compromisso para os municípios, já é um passo, né, e para a Lei Paulo Gustavo II vai ser obrigatório os municípios estar no sistema de fato, né, que isso é fundamental que se tenha, para que os municípios consigam, né, não só desenvolver, mas também poder receber verbas, né, E assim, né, Ariane, eu acho que isso é muito importante, porque o que eu percebo hoje, que essa falta de articulação dos municípios acaba enfraquecendo, porque eu acredito que o Estado forte, se o município está forte, né? Então, o sistema ele vai ser fundamental até para a organização dos municípios, terem conselho, né? Eu que viajo muito, né, nessa Minas Gerais maravilhosa, eu acho que a gente percebe muito essa desarticulação, ou quando tem conselhos, não são conselhos verdadeiros, né? São só para poder, né? Então, assim, eu acho que isso, e a importância da política amarrada, né? Então, é fundamental que a Paulo Gustavo e o Aldir Blanc estejam amarrados a isso, para a gente conseguir construir um sistema de verdade de cultura forte, né? Que hoje a gente sabe que a gente ainda não tem, né? Não tem. São, assim, de 853 municípios, nós temos 65, 6 conselhos de cultura, né? Que é diferente dos conselhos de patrimônio, que nós temos um número muito grande, mas são direcionados só para as culturas de patrimônio, né? Cultural, material e imaterial. Que tem, né? Por causa do ICMS do patrimônio. Olha como que, se as políticas não estiverem amarradas, que é igual também os conselhos de turismo, né? Isso. É a mesma coisa. Então, acho que assim, essa base a gente tem que construir, tem que fortalecer, né? E esse sistema municipal de cultura é isso, é o que dá a base, é o que estrutura, o que ajuda o gestor, né, a desenvolver essas políticas, né? É um respaldo, inclusive, né, da sociedade civil. É isso, né? Que se você tem esse espaço, você consegue trazer as demandas de fato da sociedade civil para o poder público poder realizar, isso é o ideal, né? É isso, só mais desculpa, né, Aria? Estou batendo bola aqui com você. Né? Mas é porque eu fico pensando, porque eu acho que, às vezes, o poder público tem um pouco de medo da sociedade civil, sabe? Eu acho que nem é pouco. Mas eu acho que, nesse sentido, a gente tem que deixar, sabe, assim, de ter esse receio. É muito
antes pelo contrário, né? Acho que eu hoje, como poder público, eu já fui sociedade civil, né? Eu acho que eu também não fui um ser atuante como sociedade civil, que eu acho que é o que você faz de bonito, né? O Gu também, apesar de ser poder público na rede, enfim, mas essa troca, ela é fundamental. A gente não pode ter medo, né? A gente tem que saber trabalhar, construir para um bem, mas isso você tem que trabalhar em ceder um pouco, né? Colocar certas coisas, né? Mas o medo é a falta de conhecimento. Talvez, né? sim. Então é isso, é falta de conhecimento de como funciona, né? Quando você fala assim, o conselho, nossa, ele é deliberativo? Não é só consultivo? Não. O que é deliberar, né? Então, assim, falta mesmo de conhecimento, eu acho, na sua maioria das vezes, né, para que isso aconteça. E aí tem os dois lados, né? Tem também a sociedade civil que não se movimenta mesmo, é só quando a coisa aperta que tem esse movimento, como teve, por exemplo, da Lei Aldir Blanc, que foi necessário se organizar, né? Se não tivesse organização, a coisa não ia sair. E a gente sabe que, quando a gente organiza, a coisa vai muito bem, né? Então, foi assim, dentro dessa coisa toda da pandemia terrível, a gente teve esse acordar, né, da sociedade civil. E até na forma de contribuir, né? Porque é muito fácil você ficar do outro lado só apontando o erro, né? Acho que a sociedade civil é ser político, tanto quanto a gente que está no poder público. Então, essa importância da contribuição e de entender que faz parte do processo, né? E nós estamos aprendendo, isso que eu falei lá no início, né? Porque a gente não tem esse costume. A gente não sabe como fazer ainda. A gente está aprendendo a discutir, a gente está aprendendo a construir, a gente está aprendendo a levar as demandas, né? Inclusive, não demandas particulares, demandas coletivas, demandas setoriais. Aprendendo, né? que é a diversidade na essência e não só na palavra, né? Então, são coisas assim que a gente... E aí, meninas, pessoal, né, a importância da presença do Estado nos municípios, nos territórios, que é algo que a gente passou a ver no momento bem recente aí, né? Eu vou trazer um pouco da busca disso para Poços, e isso é sempre relatado, né? Quando a gente, em março de 2021, visita a Secretaria de Estado, com uma comitiva imensa daqui de Poços, para visitar diversos espaços lá do governo, e a gente chega até a Secretaria e fala, a distância do sul de Minas, de Belo Horizonte, é muito grande, né? São quase ou mais de 500 quilômetros que nos separam da capital. Mas essa distância só pode ser a geográfica, ela não pode ser a da articulação e da efetivação das políticas públicas. E se está assim para o sul de Minas, imagina para o norte de Minas, imagina para outras regiões, né? Aí a rede de gestores que está articulada nas 13 regiões do IBGE, já entende que hoje a gente precisa encampar até outras subdivisões, e o que tem ficado de exercício desse trabalho da rede é que a boa informação, né, a informação correta, transmitida para o gestor, movimenta, né, aquele território, movimenta a cidade e, além disso, os municípios que estão ao entorno daqueles gestores que estão organizados ali naquela rede, e a Secretaria com a sua presença efetiva, né? A Milena já relatou várias vezes que esse final de semana o Estado, né, a Secretaria de Estado de Cultura, está de norte a sul, de norte a sul de Minas Gerais, claramente, haja vista, né, a presença aqui também lá em Salinas, né? Então há essa presença, essa proximidade, a gente tem os contatos de uma maneira muito facilitada, as informações chegam, a gente daqui do sul de Minas, está na comissão estratégica da Lei Paulo Gustavo, então a gente tem colaborado, né, Ariane, quantas e quantas não são as reuniões, e fora isso, aí a sociedade civil está organizada nos seus fóruns, e as informações são colhidas, são trazidas, são documentadas, e vem para um processo de discussão com a gente também. Então, e a construção só vai ocorrer se ela for realmente coletiva, articulada, em rede, seja da sociedade civil ou seja dos gestores. Eu costumo dizer que a rede não é chapa branca, mas a rede trabalha alinhada, né, ao lado da Secretaria de Estado de Cultura, porque a gente precisa que esse movimento aconteça nesse formato. É mais fácil, né, se fosse. É isso, né? Não, eu ia falar da importância do CONSEC também, não só para o diálogo com o gestor público, mas com a classe artística. A sensibilização que o CONSEC consegue realizar
da classe artística, no sentido de formação, porque as políticas públicas elas são construídas em diálogo, né, com a comunidade, e é importante que a comunidade se aproprie dela, se conheça ela, se aproprie e também gere processos criativos que pensam a arte no ponto de vista da economia da criatividade. E eu acho que isso o CONSEC tem feito de uma forma muito efetiva. Assim, gostaria de parabenizar, porque tem conseguido realmente sensibilizar a importância de ocupar esse espaço, né, e de estudar e compreender as políticas públicas. Porque o Bruno, além de diretor de programação, ele é ator, né, gente? Então é artista, sabe o que ele está falando, né? A gente sai, meu segundo mandato, né? Então eu entrei antes um pouco da pandemia. Então assim, a gente sai de um conselho um pouco desconhecido nos interiores, né? A gente sai de nem 5.000 votos, né, para os setores, para 18.000 votos no último, nas últimas eleições há 2 anos atrás. Então, assim, foi um trabalho mesmo, né, do coletivo, um trabalho muito de dedicação dos conselheiros, né, porque, gente, não sei se você sabe, mas o conselho é totalmente voluntário, né, o trabalho que a gente faz, né? Não, a gente não recebe por isso. E ampliar essa discussão, ampliar esse lugar, né, foi muito importante para a gente chegar, né, chegar nesses interiores, começar essa discussão, e junto também com o Estado chegando nesses interiores, levando o nome do Conselho. Né, então, isso também é isso, aquela parceria, que é fundamental, sozinha a coisa não anda. E aí, você tem uma coisa muito importante que aconteceu, que antes o voto para os conselhos eram setoriais. Você precisava fazer parte, artista, para poder votar. E uma das coisas que a gente lutou para que fosse aberto para a população de maneira geral, porque a sociedade ela só se apropria daquilo que ela reconhece. Então, senão, se ela não participar, ela não vai saber do que está falando, né? Não é uma coisa fechada. Né? Quem está no meio, quem é artista, participa, tem direito, mas eu acho que a gente tinha que ampliar isso. Depois a gente pode pensar em outra maneira de se chegar, né, a um outro desenho, mas eu acho que foi muito importante, né, a sociedade, de maneira geral, poder participar. Eu posso te colocar uma coisa nessa história que você está contando, que é muito bonita? Uma amiga minha, atriz, quando estava tendo eleição para o CONSEC, ela falou assim, eu mandei para ela, falei, gente, olha aqui, ela está assim, Bruno, eu fiz uma reunião com a minha família, porque eu achei importante que minha família conhecesse qual é o espectro de trabalho que eu tenho, quais são os lugares de representatividade que eu tenho, porque às vezes a família não apoia tanto o artista, porque desconhece esses instrumentos também. Então, quando abriu para a sociedade civil como um todo votar, a pessoa, o artista, envolve a família para o conhecimento das políticas públicas também. Eu falei, gata, você fez a coisa mais linda, né, que a gente tem. É poético, né? E a importância, porque isso é formação, né? A gente tem, a gente nada um pouco contra a corrente, eu acho, nas questões das políticas culturais ainda no país, né? Dessa sensibilização, da importância que a cultura tem, da transformação social, na educação, né? No olhar, né? Nesse coletivo, o que a gente está falando de coletivo aqui, a arte faz isso lindamente, né? De sensibilizar as pessoas nesse sentido de uma maneira tão simbólica e tão poética, né? Eu queria antes eu fui curiri, né, Gustavo? Não tem jeito, Gu, desculpa, gente, não vai ter jeito de ser formal, até porque eu não sou tanto, mesmo já não adianta, né? Eu queria só que o Bruno falasse um pouquinho para depois a gente entrar na Paulo Gustavo e na Aldir Blanc um pouquinho, e também que a gente vai continuar um pouco nessa pegada da comissão, do conselho, na construção, né? Mas, Bruno, acho que seria legal se você colocar para a gente um pouquinho da importância disso, das atividades culturais, dessa formação que a Fundação faz, mas como isso pode ser ampliado, né? Assim, um pouco nesse espectro, para a gente entrar nessa lei também, um pouquinho depois. Muito bem. Eu adoro falar sobre esse tema, então eu gostaria de agradecer enormemente a Flipossos, né, a toda a equipe de produção, de curadoria, por estar, né, nos dando esse espaço aqui para debater esse tema tão importante. Em todo lugar que eu tenho ido para falar sobre os espaços culturais da Fundação Clóvis Salgado, representando também o nosso presidente Sérgio Rodrigo Reis, me emociona muito duas perspectivas. Primeiro, uma das primeiras ações, quando assumi a direção da Fundação Clóvis Salgado, foi receber Limeci Forlim no Câmara 7, que é uma
uma galeria que nós fazemos a gestão, a Fundação Cláudio Salgado faz a gestão, em parceria aqui com o Instituto Moreira Salles. E já de cara, né, eu já percebi, eu trabalho na Fundação Cláudio Salgado há 15 anos, estou indo para o meu 16º ano. Entrei bebê, né, gente? Mas eu já percebi um posicionamento muito diferenciado da nossa instituição a partir de uma visão de política pública que está implementada, né, pela Secretaria de Estado de Cultura e Turismo, né, na figura do nosso secretário Leônidas Oliveira e da nossa secretária, que, inclusive, nos provocou para estar aqui ocupando esse espaço. Poxa, a Fundação Cláudio Salgado precisa estar lá no Flipossos, e eu achei incrível. E é essa aproximação da Fundação Cláudio Salgado com as políticas públicas da Secult que é o grande diferencial da nossa gestão nesse momento. Porque, ao fazer essa aproximação, a gente se aproxima dessa meta de encontrar com os municípios, de não fazer uma política pública de acesso aos espaços culturais geridos pela Fundação Cláudio Salgado apenas ali em Belo Horizonte. Brevemente, muito rapidamente, eu estou falando do Palácio das Artes, que é um dos principais complexos de arte de Minas Gerais, que tem que abriga corpos artísticos consolidados, né, como a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais, a Companhia de Dança Palácio das Artes e o Coral Lírico de Minas Gerais, uma escola de formação técnica e artística, que é o Cefart, que está com inscrições abertas para os cursos de extensão, a grande maioria virtuais, então, artistas, produtores, curadores aqui de Poços de Caldas, só acessar o site da Fundação Cláudio Salgado, palaciodasartes.com.br, está lá o link para vocês, né, fazerem a inscrição. É um processo de formação em rede com o interior, tem sido muito intensificado isso. E, da minha parte, especificamente, que é a gestão da programação desses espaços. Então, eu estou falando do Grande Teatro, CEMIG Palácio das Artes, estou falando do Cine Humberto Mauro, das 7 galerias de arte que compõem nosso complexo, e, recentemente, de uma gestão também do Circuito Liberdade, que abraça, né, tanto espaços expositivos e museus, espaços culturais do entorno da Praça da Liberdade, a gente está crescendo, né, para o entorno da Avenida do Contorno, e também daquelas parcerias público-privadas, daqueles espaços como o Centro Cultural Banco do Brasil, Memorial Vale. Então, a gente faz uma articulação, é responsável por uma articulação que culmina culmina numa programação em conjunto com esses espaços em rede, né? Sempre pensando no Circuito Liberdade como um lugar de palco para a arte mineira, para artistas mineiros, né, fora ali da região de Belo Horizonte, da região metropolitana, que já tem esse acesso. Mas, quando eu penso nessa gestão de espaços culturais, e vindo também de uma experiência de grupo de teatro, eu sempre penso que é importante que a gente pense esses espaços culturais como geradores de renda. E aí o poder público tem um papel fundamental nesse lugar, porque ele garante condições que o artista possa fazer, né, bilheteria, fazer renda a partir do uso desses espaços, né? Então, vou dar alguns exemplos aqui para vocês, que nós temos feito constantemente, que é um processo de formação que está culminando no aparecimento de novos agentes que estão ocupando o Grande Teatro CEMIG Palácio das Artes pela primeira vez. E porque muita gente virava para mim e falava assim: Bruno, eu tenho um espetáculo, eu faço um show com um artista tal, mas meu sonho é ocupar o Grande Teatro, mas eu acho o Grande Teatro uma coisa inacessível. Aí a gente senta e entra num processo de formação de que, primeiro, eu costumo falar assim, primeiro você tem que se enxergar aqui dentro, porque você faz uma arte e essa arte precisa de um palco. E esse é o palco principal da sua arte. Então, a gente está no teatro também que me emociona muito, porque olha a estrutura, né? A cidade ter um espaço como esse para fruição artística, e os artistas também,
é um impacto gigantesco. E eu penso, eu já fui gestora de centro cultural, né, do lindo e maravilhoso Sesc Paládio, que está no meu coração por 6 anos, e a importância, porque, olha, Paládio, Palácio das Artes, ele já tem uma segregação, né, e a gente, como da cultura, a gente tem essa obrigação de quebrar também, né, essas barreiras para essa acessibilidade, para esse olhar, né. Eu acho que também é uma questão que a Fundação vem fazendo, mas eu acho que todos nós temos que estar nesse processo dessa política, dessa construção de tirar essas barreiras e dessa elitização da arte, né. Ela não é, né, ela é para todos, é diversa, enfim. Aí, acho que é Milena, pouco isso. deixa eu falar da minha experiência gestor e público, quando a afromineridade vai para o Palácio das Artes, né? Eu acho que das experiências mais lindas que a gente pode vivenciar, já pelo 2º ano, né? A afromineridade ocupou Belo Horizonte, ocupou aqueles espaços ali, porque era desejo desse movimento, o movimento queria ocupar um espaço como esse, a despeito de entender que, às vezes, estava se espetacularizando a congada, mas não, eles queriam, foi o pedido deles, né, Ariane? E olha como é importante essa construção e esse amarramento, né, de ações, vamos dizer assim. A partir da afromineridade, eu desenvolvo um projeto no audiovisual de oficinas. Ai, que é lindo! Né, que é o filme de bairro, que é oficinas de iniciação ao audiovisual, né, e com mostra, finalizando o projeto. E, a partir da afromineridade, eu trouxe para dentro do projeto, né, as culturas afros para a gente fazer essa oficina dentro das comunidades afro. Então, assim, a partir de um projeto, né, olha a potência que uma ação tem, né, que envolve outras várias depois, né. Ontem, já virou inclusive, política pública no IEFA. Já virou, né? política pública do IEFA. Estamos construindo, né, o inventário, porque a Minas não é branca, a Minas é negra, né? Então, assim, eu acho que é muito importante. E aí você do povo de terreiro, também, né? E você vê a emoção de ontem, né, o conselheiro Tainan, que é de Paula Cândido, né, ele exibiu o filme que foi realizado dentro da cidade. E, assim, a emoção dele me ligar e falar: Ariane, nós estamos exibindo aqui, que maravilhoso que ficou o filme, com que registro lindo e que qualidade e o nosso povo merece. Então, assim, é muito potente isso, é muito A cultura emociona a gente, né, gente? Eu queria dizer, assim, de 2 ações, Ariane, nesse momento que estão acontecendo, e nossa companhia de dança, a Companhia de Dança Palácio das Artes, está fazendo um processo imersivo no Vale do Jequitinhonha para a criação de um novo espetáculo. E esse espetáculo vai ocupar a grande galeria do Palácio das Artes, com obras que estão sendo compradas, adquiridas, movimentadas pela companhia de dança, nesse processo imersivo. Então, a gente vai ter um acervo de artistas populares do Vale do Jequitinhonha ocupando a grande galeria do Palácio das Artes. E estamos também num processo de construção da nossa ópera, em outubro, que vai ser baseada em Guimarães Rosa, Balada para Matraga. Gente, já foi aleijado. E agora Guimarães Rosa, não estou dando conta dessas maravilhosidades, não, viu, Bruno? Não dou conta, não. Eu fico já doida, já estou doida para chegar em outubro. Eu acho que a gente só tem mais uns minutinhos. Vamos falar da Paulo Gustavo? A organização da semana, vamos falar isso? Vamos falar que a nossa pauta da agenda da semana. Eu queria só dar um recado, aproveitando, que a gente está com uma consulta pública aberta até o dia 12, justamente para escutar a sociedade civil, né? Foi uma sugestão, né, coletiva dentro do Consec, que a gente conseguiu colocar, né, isso. Né, Riri, você quer colocar um pouco sobre isso? Fala aí, então. Deixa você dar como Consec. Estou vendo que você está aí nervosa. Fala. Fico ansiosa. Mas não é, que são muitas informações. Essa semana é uma semana muito importante, porque até que, enfim, nós vamos ter, né, a regulamentação publicada, o decreto assinado, dia 11. Né, então, assim, estamos contando os dias para que isso aconteça. Vai ser... É um momento muito importante. Desse momento muito importante, vai ser uma grande festa também em Salvador, né, vai estar presente, né, todos os grandes atores aí da implementação da Lei Paulo Gustavo, né, que são os artistas, trabalhadoras da cultura, né, que lutaram para derrubar o veto e que tiveram um trabalho, né, tivemos um trabalho, né, árduo aí para que essa política chegasse, né,
aos artistas e trabalhadores e trabalhadoras da cultura. Então, vai ser muito emocionante, né? Nós vamos estar lá presente, né? Eu vou estar representando lá o Conecta, que a Milena falou mais cedo. O Conecta é um fórum nacional de conselhos de cultura, né? E nós estamos hoje com 20 estados, inclusive 5, né, que são da diretoria, e eu, como presidente do Conecta, hoje vou estar presente, né, nesse momento, e vamos também participar, posterior, né, à assinatura do decreto, que é o Seminário Nacional da Lei Paulo Gustavo. Então, todas as informações que a gente vai ter ali, né, coisas que a gente ainda não está sabendo como vai se dar, que a gente depende dessa publicação, a gente vai estar nesse seminário discutindo e aprendendo como aplicar isso de uma maneira mais eficaz, né? Então, vai ser muito importante essa semana. Mas queria também dizer o seguinte: nós temos uma das coisas, inclusive, que o CONSEC, né, junto com a Secretaria de Estado, né, conseguiram, na Lei Aldir Blanc, implementar, foi uma comissão gestora, né, da lei, e agora, novamente, uma comissão gestora da Lei Paulo Gustavo. Vamos ter também uma comissão gestora da Lei Aldir Blanc II, né, que garante, então, a participação, né, de várias instituições, de várias representações da sociedade civil, né, de poder público, para construir isso coletivamente, né, que é o que a gente caminha e que a gente busca sempre essa participação coletiva. Então, essa comissão está sendo muito importante, né? A gente já está bem avançado, né, no direcionamento, né, da aplicação, porque a Lei Paulo Gustavo ela já vem, né, clara bem os incisos de aplicação, né? Então, a gente tem escutado o setor de maneira muito ampla, né, que a gente não teve tempo na Lei Aldir Blanc, mas agora a gente teve esse tempo. O CONSEC tem está tendo, né, uma função primordial da escuta, e a gente tem essa dificuldade muito grande com os conselhos municipais. Como a gente não consegue chegar nos municípios pelos conselhos, porque eles não existem, a gente está chegando por meio do fórum, dos fóruns que estão sendo criados, né? Então, assim, a gente já tem os fóruns existentes, por exemplo, a gente tem o Fórum Mineiro do Audiovisual, e os setores que não tinham estão criando as subcomissões, né, dos setores para poder escutar amplamente, discutir, né, e direcionar a aplicação da melhor maneira possível. E a gente vai ter, e o nosso amigo aqui vai nos ajudar a chegar nesses municípios de maneira ampla, que é o grande desafio nacional, não é só teu não, viu? É bom só colocar os valores rapidinho, Goiás, você coloca, o Estado de Minas vai receber 182 milhões, né, e os municípios 197 milhões, então totalizando 379 milhões o Estado de Minas como um todo. Então, olha a potência, né, que a gente vai ter, né, da Lei Paulo Gustavo e logo depois da Aldir Blanc. Pode ir. E aí a rede de gestores tem trabalhado, tem assento nesses espaços todos, além, retomo aqui a minha fala, da proximidade, de uma articulação muito grande com a Secretaria de Cultura, com o CONSEC. A primeira reunião desse ano da rede foi com o CONSEC. Né, todas as terças-feiras a gente se reúne na Comissão Estratégia e tem CONSEC, tem Secult. A rede de gestores tem facilitado esse processo, então, de transmissão das informações para os municípios. Essa semana é uma semana realmente crucial para nós. Além, é claro, desde que a lei saiu, a gente estuda a lei, a gente já sabe esses valores quase que de cor, a aplicação que é 71% para o audiovisual, completamente legítima, tem todo um porquê de ser o dinheiro do audiovisual para o audiovisual, então é importante ouvir aí. Abrindo parênteses, desculpa, ele só essa aplicação para o audiovisual porque é um dinheiro que vem do Fundo Setorial do Audiovisual da Ancine, né? Então, era para ser aplicado em produção audiovisual, né? E aí essa lei ela vem sendo muito generosa em ampliar, inclusive, para outras áreas, sem ser só da produção do audiovisual, para outros setores, né? E também para outras artes. Então, é só também para deixar clara essa observação que a gente tem levado, para as pessoas entenderem, né? Mas por que o audiovisual está com mais de 70%? E uma outra coisa importante, que eu não poderia deixar de citar, é que da preocupação, né, também da gente trazer esses outros, né, como o audiovisual ele retrata mesmo, né, e acolhe todas as artes. Então a gente está tendo essa preocupação dessas outras artes estarem dentro, né, da aplicação desse maior valor
do audiovisual. E aí a rede de gestores tem feito esse papel de se articular, sendo apoiada pela secretaria, articulando-se com o Conselho Estadual, realizados os encontros de gestores, já fizemos 4, são experiências maravilhosas realmente de encontrar os gestores, da gente sair do ambiente virtual e da gente ir para o ambiente do encontro, do aprendizado. Isso tem mobilizado a secretaria para um programa muito grande que vem aí, né, Milena, de formação, de capacitação de gestores no âmbito do Secult no município, Secult nos territórios, a rede de gestores que vai caminhar junto, o Consec caminha junto nesse sentido também. E o que eu estava dizendo é que é claro que a gente estuda a lei e conhece a lei desde a sua implementação, mas essa regulamentação é que vai trazer as minúcias da lei, né? A gente espera isso há alguns meses, é legítimo esse cuidado maior para que essa regulamentação ocorresse da melhor forma possível, e a única coisa que eu tenho dito é que a gente já não está mais, a lei Paulo Gustavo não vai ser executada mais na dor e no sofrimento que foi a lei Aldir Blanc 1 em 2020. Olha o que nós passávamos em 2020, né? Então as condições são outras, é claro que o setor precisa e carece ainda de muito recurso, esse recurso já está previsto, já está estabelecido, não só agora na Paulo Gustavo, mas o que ainda vem aí com a LAB 2, que durante 5 anos a gente tem garantia de recursos chegar nos municípios, e nós, enquanto rede de gestores, não admitiremos que município algum devolva recurso ou não faça aplicação de recurso na sua cidade, do município maior ao município menor. Precisa aqui dizer, eu sempre gosto de trazer essa experiência dos seminários que a gente tem realizado da rede de gestores, junto com o Consec, junto com a Secult, de uma última experiência que a gente fez, uma cidade muito próxima, de poucos habitantes, o gestor de lá volta, depois do Zé Júnior mostrar, olha, qual cidade está aqui? Aí ele mostra as cidades que está lá. Olha, você não tem ainda sistema, você não tem plano, você não tem fundo, você não tem conselho. A gestora de lá voltou ávida por preencher não só aquela planilha e que ela não fosse mais citada como ela não tinha, mas que na cidade, além de cumprir um protocolo, eu vou assim dizer, além de cumprir com uma formalidade, uma questão legal, de você ter a lei, de você ter um marco legal na tua cidade para fazer a gestão da cultura, mas o desdobramento que isso vai ter na política realmente de cultura, na formação de público, no acesso às pessoas, dos trabalhadores da cultura a esse dinheiro, no público, né? Porque aí o artista vai ter o recurso para trabalhar, e a partir dele ter tido essa possibilidade de trabalhar, quem é beneficiado é o público que assiste, que chora, que ri, que aplaude a partir de uma produção cultural sendo executada, né? Abre a cabeça da gente, deixa a gente mais crítico, deixa a gente mais inteligente, né? A cultura mais humano, né? Deixa a cidade mais rica. Então, cultura é tudo isso, e nós, enquanto rede de gestores, vamos dar total apoio para que isso aconteça. Essa semana é decisiva, como nós aqui já dissemos, e aí essa regulamentação vai trazer minúcias do que a gente quer saber, né, do que a gente quer ou do que a gente precisa colocar em prática. Então vem aí para muitos municípios nessa semana, para aqueles que ainda não abriram as suas consultas públicas, abrir consulta pública e formar suas comissões estratégicas, porque até quinta-feira, na quinta-feira, chegam as novidades todas que a gente espera, e aí o recurso chega na cidade, e aí abre edital municipal, abre edital estadual, e tem muito dinheiro no estado. O dinheiro que não for, se eu tenho uma produção e essa produção no edital do município eu não consigo executá-la pelos limites que os editais vão estabelecer, porque está muito claro ali quando cada cidade vai receber. A gente, às vezes, sabe até os centavos, tem uma planilhona aí que sabe que todo mundo vai receber. Os fazedoras da cultura precisam acessar o recurso do Estado de Minas Gerais, dos seus estados, né, para acessar esse recurso para a produção cultural acontecer. Então, mas isso não tira de nós, gestores públicos, a nossa obrigatoriedade também de fazer investimento público dos caixas direto do município na cultura da nossa cidade, do nosso estado. É tudo junto. Precisamos fortalecer. Gente, eu achei chique a gente ter uma pergunta, né? De alguém que está nos assistindo. Nós temos casa, uma né? intervenção online, exato. Beta Políticas Culturais, ela pergunta, por gentileza, quais as notícias mais recentes sobre políticas culturais de Minas para o setor do livro, leitura, literatura, biblioteca, e comenta a respeito do turismo literário, se tem alguma coisa surgindo nesse sentido. Bom,
A gente, em breve, acho que no meio do mês de maio, a gente vai lançar um programa sobre, eu vou até, né, dar um spoilerzinho, mas é o Minas Literária, e aí a gente vai lançar, e aí, como que chama a pessoa? Beta? Aí, Beta, em breve você vai poder, né, saber com mais detalhes. Mas dentro desse programa tem diversas ações que a gente já faz, né? Eu não posso aqui, porque a gente vai fazer um grande lançamento, obviamente. Mas a gente, como eu disse anteriormente, nosso plano estadual teve a contribuição, né, do Conselho Estadual, né, de Políticas Culturais, e várias ações dentro dessa que foram sugeridas pela sociedade civil, que também vão estar, obviamente, nesse plano, mas que eu já posso falar aqui algumas questões que são já, né, urgentes. Uma das coisas é, dentro do observatório que a gente tem hoje do turismo, ele é o Observatório do Turismo, e a gente está crescendo ele para a economia criativa, né? Obviamente, porque a gente sabe hoje a importância da gente ter dados e inteligência de mercado, não só dados para a cultura. A minha aflição, há 20 anos que eu trabalho com isso, há 20 anos eu sofro com isso. Eu falo, pelo amor de Deus, né? A gente precisa ter dados. E a cadeia do livro, ela é muito potente nesse sentido, e uma das mais organizadas. Então, a gente quer muito que isso esteja presente fortemente dentro do nosso observatório, e a gente tem feito isso de uma forma intensa, e em breve espero a gente já poder ter esses elementos. Eu acho que a Flipostos, entre outros festivais, tem uma importância muito grande também nisso, obviamente as editoras, as câmaras do livros, a biblioteca, enfim. Outros projetos que a gente tem, né, como, por exemplo, que eu acho um dos mais potentes, é o Sistema Estadual de Bibliotecas, que tem hoje em torno de 750 bibliotecas cadastradas. A gente sabe da importância que tem a biblioteca, né, nesse ponto da cadeia. A Cleide faz um trabalho incrível, né, lá na Biblioteca Pública do Estado, que a Biblioteca Pública Estadual ela é o equipamento, e ela também de onde faz as políticas. O Lucas esteve aqui com vocês, né, Gisele, há um tempo, foi sexta, né, a mesa de vocês, o Bruno também junto com ele, o Lucas é o diretor. E também eles têm feito, junto com a Cleide, esse trabalho cada vez mais, e a gente está trazendo também uma transversalidade com a Secretaria de Educação, né, gente? A biblioteca tem esse fator muito grande. Além disso, a gente tem outras diversas ações, né, como as atividades culturais, carro, biblioteca, e aí eu vou deixar para o Minas Literária, gente, porque eu não posso dar spoiler, senão o meu secretário vai me matar, né? Então, não posso. Agora, e aí, Beta, a gente está à disposição também para discutir isso mais. Com relação ao turismo, né, que ela falou, a gente teve até na Flipostos do ano passado, eu vim aqui mediar uma mesa. Em Minas a gente tem 2 museus, né, literários, Alfonso de Guimarães e Guimarães Rosa, né, em Codisburgo e em Ouro Preto, em Mariana, o Alfonsos. Dentro disso, com os circuitos turísticos, né, porque a gente não falou aqui, eu falei no começo que a Ariane é do circuito turístico Lago de Furnas, mas tem alguns outros circuitos turísticos que a gente tem esse projeto já muito forte, né, não só desses 2 museus literários, mas rotas, por exemplo, o do Guimarães Rosa. A gente tem um circuito Guimarães Rosa, a gente tem, por exemplo, inclusive uma prova, né, que chama Caminhos de Rosa, né, fundamental aí também para essa discussão da literatura, e acho que a gente está avançando nesse sentido, com os circuitos, com os museus literários e essas rotas, né, que a gente tem trabalhado. O próprio Belo Horizonte tem lá uma rota só das estátuas dos escritores, né, que tem um projeto cultural que roda, contando a história desses escritores. Enfim, a gente sabe da potência da Minas Literária, e a gente tem fomentado isso cada vez mais. Tem mais pergunta? Tem mais uma. A Ana Luísa pergunta sobre a candidatura de Poços de Caldas na Unesco, se isso, como é que está caminhando? O Gustavo pode até também me ajudar nisso. O Estado sempre deu esse apoio, né, a Gisele aí junto com o município. Parece ter uma emenda cultural uma emenda do deputado Mauro Taramonte para poder fazer o inventário, né? Isso passa, né, pela Secretaria, né, de Cultura também, para descentralizar, porque para você fazer uma candidatura não é só falar oi, estou aqui, né? Tem que ter um inventário, uma série de informações, é muito técnico, é muito denso. A gente acabou de fazer, por exemplo, a candidatura dos modos de fazer do queijo Minas como patrimônio imaterial pela Unesco. Foi uma ralação, né, aí de... Quantos quilos de queijo você levou para Marrocos? Foi Marrocos, 100 quilos de queijo, mas não só na minha mala, ainda bem, né?
Eu brinco, eu primeiro voltando a comprar queijo, mas agora, enquanto política pública, voltando a comprar mala para levar queijo para fora. E eu ainda falei que eu ia brincar de marketing, que se eles me prendessem com a mala, eu ia falar assim, por que a secretária foi presa? Excesso de mineiridade. Ia dar um marketing bom para Minas Gerais, não ia? Mas, enfim, eu acho que então, isso está caminhando, está completamente à disposição. Eu entendo que cada vez esse título, igual Belo Horizonte tem a cidade criativa da gastronomia, ter Poços Cidade como cidade criativa, né, da literatura, colocar Minas Gerais mais um título desse é fundamental. Então, a gente tem construído o município também, né, Gustavo, tem um investimento, tem formas, uma troca nesse sentido. Estamos com disposição aí, Gisele também está nessa luta conosco, né, querida? Mas estamos firmes aí. Vai dar certo. Acabou? Gente, vocês querem fazer algumas considerações finais? Pode ir, Iri. Dizer, então, que a consulta pública, né, para sugestões, né, e demandas sobre a Lei Paulo Gustavo está no site da Secult. Temos também os grupos, né, do WhatsApp e setoriais, temos grupos das subcomissões. Nós temos aí, com relação à literatura, a conselheira Carola, né, que não pôde vir, como a Milena citou. Então, também, a gente, se o evento puder também deixar disponível, né, o contato dela, pode ter o meu contato também, né, para quem, né, queira encaminhar, tenha dúvidas ou demandas com relação à literatura também. Dizer que o CONSEC, agora no meio do ano, em junho, ele tem novas eleições. Então, fiquem atentos, contamos com todas e todas, tanto para se candidatarem como para votação, né? Dizer também que da importância, né, de um evento como esse, né, da importância desse evento fazer, né, agregar tanto as cidades, né, no entorno, e também, né, trazer aqui a Secretaria, né, de Estado de Cultura e Turismo, né, então, me agradecer, né, mais uma vez pelo convite, dizer que eu estou à disposição e vamos juntos para essa democracia participativa, viu? Muito obrigado a todos e todas. Quero dizer, enquanto rede de gestores, que nós estamos aí próximos, atentos, completamente ligados nos movimentos mais atualizados possíveis, das atuais que nós estamos vivendo, de Lei Paulo Gustavo, vamos ficar nela por enquanto, que depois vem a LAB 2, né? Mas da Paulo Gustavo, que a gente aguarda os movimentos dessa semana, que já tem uma construção já de bastante tempo, e a gente participa dela. Tem esforços, né, de muitas pessoas, inclusive esforços voluntários. Nós, enquanto gestores, temos a obrigação, gestores públicos, temos a obrigação de estar nesses processos mesmo, fazendo com que a política pública de cultura possa acontecer, mas há movimentos voluntários e não remunerados também de muitas pessoas nesse movimento como um todo, do setor artístico, da sociedade civil. Dizer que a gente, como nunca antes, está diretamente ligado e falando com muita facilidade com o Ministério da Cultura, com a Secretaria de Estado. Então, está funcionando esse canal de comunicação e de troca de experiências, de demandas, de busca por informações. Isso acontece no âmbito de Poços de Caldas com o Estado e com o MINC. Isso acontece, né, no âmbito do Estado com o Ministério da Cultura também. Todo mundo é muito próximo de conversar, de falar com os gestores que lá estão. Haja de passagem, vejam aí a atuação do Igor Arce, né, que é o subsecretário de Cultura do Estado, a do Zé Júnior também, né, de todo mundo que está sempre discutindo, conversando e participando desses movimentos como um todo. Deixar aqui um abraço, já estamos com saudade do Leônidas, faz poucos dias que a gente não o vê e a gente está com saudade. Né? Cidadão, irmão Poços Caldense, né, sulfuroso, não só de coração, mas de título também. A gente está com saudade dele. Dizer que estamos aí juntos, participando desse processo todo de construção. A gente está ávido também por conferência de cultura. O movimento de conferência é lindo, conferência municipal, estadual e nacional. A gente quer voltar a viver essa experiência de novo. Conferência permanente agora. Né? Isso mesmo. E vamos que vamos. A gente só tem aqui em nós boa vontade, receptividade, força, trabalho e disponibilidade para
seguir construindo aí com as políticas públicas. A gente não está aqui agora, né? Muita gente passou por esse processo, a gente é continuidade dos processos todos que a gente vem vivendo, e enquanto a gente estiver nessas funções, nós temos que levar à frente esse processo de construção coletiva, e agora muito mais aproximados aí dos âmbitos todos, estadual ou federal, que fazem a gestão da cultura no nosso país. Eu queria dizer, por exemplo, que a literatura mudou minha vida, minha perspectiva de vida completa. E é Milena, muito sério, porque o caminhão da biblioteca ia no meu bairro, e eu moro num bairro muito distante do centro de Belo Horizonte. E eu tive um encontro lindo quando eu voltei na abertura de uma exposição lá, e a senhora que me atendia e que levava os livros que eu pedia para o meu bairro me reconheceu, e a gente se reconheceu. E eu lembro disso com muito, e é um recado para a Beta também, que essas políticas públicas, e aqui o Flipostos eu pude ver e experimentar no olho das crianças que acompanharam minha primeira palestra o desejo de tocar o imaginário, de imaginar um mundo possível. Então, eu estou saindo daqui encantado, sulfuroso. E eu queria também, só para finalizar, agradecer enormemente Gustavo Dutra. Nos recebeu com um carinho gigantesco, dizer que os cidadãos e cidadãs de Poços de Caldas têm um privilégio de ter ele como secretário de Cultura aqui da cidade. E quando eu conheci ele lá atrás, gente, ele andava pelos corredores do Palácio das Artes, e uma vez ele abriu a bandeira de Poços de Caldas. E ele está assim, eu estou aqui com a bandeira de Poços de Caldas, e esse amor, esse carinho que ele tem com a cidade, com os artistas e com os cidadãos, me inspira muito. Com Minas Gerais, né? Como presidente da rede ainda, né? Então, palmas para ele, gente. Bom, gente, então agradeço, né, imensamente vocês, falo com todos aí para seguir a gente também. O site da Secult é importante também, de um local de informação, é secult.mg.gov.br. Nosso Instagram é Cultura e Turismo MG, também fundamental para saber dessas políticas e dessas continuidades. Você quer fazer uma pergunta? Do Conselho Estadual? Mas esse é o nacional que você está falando. Facilitar acesso. Facilitar o acesso do processo da votação para o Conselho, é isso, né? Tá bom, levado. Escrito, anotado. E eu acho que isso faz parte de todos os processos, né? Assim, o Decentra Cultura, que é a lei de incentivo, a ideia é facilitar, né? Assim, eu acho que a gente tem que pensar isso cada vez mais, né? Em toda essa parte burocrática, a gente tem essa premissa no Estado. Sim, a gente tem que pensar essa acessibilidade, né? Sim, não pode deixar. Concordo com você, e está anotado. A Franzoca, ó, ela já está anotando ali, está vendo? Maravilhosa. A gente está aqui, a gente só se olha. Então, gente, olha, agradeço, é uma honra estar aqui. Gustavo, muito obrigada, meu querido. Para mim é sempre muito bom estar aqui, aprender com vocês, ver essa cidade linda, né? Assim, o seu trabalho, do Sérgio, do Júlio, né? Agora do Israel, né? Também do turismo. A gente brinca aqui, né? Culturinha, turisminho. A gente tem apelido para tudo, mas é um carinho muito grande que a gente tem com a cidade e com todos. Ariane, também pelo seu trabalho aí da sociedade civil. Eu brinco, a Fran ri de mim, ela já até fez uma figurinha, tá, gente? Minha, porque ela não só anota as coisas, não, porque eu falo em todo lugar que eu vou, que eu acho que é importante falar isso, que eu falo que é para mim mesmo e para as outras pessoas, nas minhas aulas de filosofia que eu faço. O que é bom para a abelha, nem sempre é bom para a colmeia, mas o que é bom para a colmeia é bom para a abelha. E se a gente, como humanos, conseguirmos pensarmos dessa forma, nessa construção que a gente falou aqui tanto, a gente conseguir sair do nosso próprio umbigo, para a gente ver o que é melhor para o nosso Estado, para o nosso país, eu acho que é isso que é fazer uma transformação humana, e que a literatura nos traz, e que a gente tem essa obrigação como fazedores da cultura, né? E obrigada pelo meu companheiro maravilhoso, Bruno, aqui. Obrigada, viu, gente? Obrigada a você por mediar também, né?
Obrigada, maravilhosa. Obrigada, meu amor. Bom dia, um domingo lindo para todos. A curadoria do Flipossos agradece a generosidade e presença de vocês. Milena já é curadora aqui, né, participativa aqui conosco todos os anos. Muito obrigada pela participação. Um bom dia a todos. A próxima mesa é com Luísa Romão, que é vencedora do Prêmio Jabuti 2022, daqui a pouco, às 11h30, aqui no Teatro da Urca.